Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Gente, vocês não podem perder o programa Hora do Anime. Chegou a minha hora, aqui na TVC. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque ao Plano Inverno e as ações adotadas até o momento pela Defesa Civil em Petrópolis. Dados da pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontou que os fumantes brasileiros gastam em média 8% da renda per capita individual por mês para a compra de cigarros. A taxa de desocupação se manteve estável no mês de abril, com 8,5%, apontou o IBGE. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, com base no PNAD contínua. E termina nesta quarta-feira também o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. E a Mega Sena também sorteia nesta quarta-feira o prêmio de 57 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília. E a Secretaria de Trabalho e Renda divulgou cerca de 2.500 vagas de emprego nesta semana. O diálogo, com o objetivo de acompanhar as ações de prevenção a incêndios e desastres em Petrópolis. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também pelos nossos canais digitais, TVC Correio da Manhã no Facebook e também no YouTube. No nosso site tvc16.com você também confere a nossa programação ao vivo. Vamos dar destaque ao nosso noticiário no primeiro bloco e no segundo faremos a nossa entrevista. Vamos começar falando sobre o sorteio da Mega Sena, que vai sortear nessa quarta-feira o prêmio de 57 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília. A Mega Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em 57 milhões. As 6 dezenas do concurso 2.597 da Mega Sena serão sorteadas nesta quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio acumulado está estimado em 57 milhões de reais. Caso apenas um ganhador ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 370.300 de rendimento só no primeiro mês. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite nas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com apenas 6 dezenas marcadas custa R$ 5,00. É rendimento pouquinho, né? Pouco mais de 300 mil reais aí por mês. Dá para viver só dos juros, né? E olhe lá. Enfim, boa sorte para você que vai apostar nesse sorteio de hoje. Vamos falar sobre um outro assunto um tanto quanto importante também, porque termina hoje o prazo para a apresentação da declaração do imposto de renda da pessoa física 2023. Até o início dessa quarta-feira, mais de 37 milhões e 700 mil declarações foram entregues. A expectativa da Receita Federal é que até o final do prazo o número chegue a 39 milhões e meio de declarações.
Das declarações já apresentadas, 23% foram pré-preenchidas, o que, segundo a Receita, reduz o risco de erros. Esse modelo possibilita o uso de informações disponibilizadas a partir de bancos e dados do governo. O fisco, no entanto, alerta que todas as informações devem ser checadas e validadas pelos contribuintes antes do envio. Até o momento, 57% das declarações foram entregues no formato simplificado e 8% retificadas. O preenchimento e a entrega podem ser feitos por meio do programa gerador da declaração relativo ao exercício de 2023, disponível para download no site da Receita Federal, por meio do serviço online Meu Imposto de Renda, pelo portal ECAC ou pelo aplicativo para tablets e celulares. Quem usar a declaração pré-preenchida ou optar por receber o valor da restituição por meio da chave Pix, desde que a chave seja o CPF do cidadão, vai ter a prioridade no recebimento da restituição, sempre, lógico, respeitando as prioridades legais como idosos, professores e pessoas com deficiência. O pagamento das restituições foi dividido em 5 grupos mensais até o dia 29 de setembro, de acordo com a data de entrega da declaração. E já que a gente falou sobre essa questão, a Receita Federal já liberou, inclusive, o primeiro lote de restituição do imposto de renda da pessoa física desse ano. Os valores vão ser depositados nas contas correntes do contribuinte e indicada na declaração. Este primeiro lote contempla 4,1 milhões de contribuintes que estão na fila de prioritários, como idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência, professores e quem fez a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição pelo Pix. Para consultar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet e clicar nos itens Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar a restituição. Neste primeiro lote, considerado pelo órgão o maior da história, serão pagos cerca de 7,5 bilhões de reais aos contribuintes. A entrega da declaração do imposto começou no dia 15 de março e termina hoje, às 23 horas e 59 minutos. Então, se você aí já fez a entrega da sua declaração, está dentro, desse público prioritário, já pode verificar, inclusive, lá no seu aplicativo ou pelo site da Receita Federal também. E, claro, se você ainda não entregou, não deixe, tecnicamente, para a última hora, literalmente, porque hoje é o último dia para a entrega da declaração do imposto de renda. Lembrando que pode ter multa para aqueles que deveriam ter entregado a declaração. Mudando de assunto, vamos falar sobre saúde e um dado um tanto quanto também alarmante. Os brasileiros que fumam destinam cerca de 8% da renda familiar per capita por indivíduo mensalmente para a compra de cigarros industrializados. O gasto mensal chega a quase 10% da renda entre os fumantes na faixa etária de 15 a 24 anos, atingindo 11% entre aqueles com ensino fundamental incompleto. Os dados constam da pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que vai ser apresentada nesta quarta-feira na sede da instituição no Rio de Janeiro, durante o lançamento da campanha Precisamos de Comida, Não de Tabaco, da Organização Mundial da Saúde, a OMS. A campanha marca o Dia Mundial Sem Tabaco, que é comemorado no dia 31 de maio, ou seja, hoje. A sondagem teve por base dados da Pesquisa Nacional de Saúde, o PNS, de 2019. O levantamento ainda apontou que, de maneira geral, a variação maior ocorre no rendimento e não tanto no gasto. Para pessoas, por exemplo, que têm escolaridade mais baixa e que moram em estados ou regiões em que a renda média é menor, o gasto com cigarro acaba tendo uma contribuição relativa maior. A mesma coisa ocorre nas regiões do país. No Norte e Nordeste, onde a renda média é menor, comparada, por exemplo, com o Sudeste e o Sul, o comprometimento do gasto com o cigarro acaba sendo maior também, indicou inclusive o responsável por esse levantamento. Por sexo, o percentual alcança 8% para os homens e 7% para as mulheres. As regiões Norte e Nordeste concentram maior gasto com o tabagismo, sendo o Acre o estado com maior comprometimento de renda, o equivalente a 14%, seguido de Alagoas com 12%, Ceará, Pará e Tocantins com 11% cada. Na região Sul, Paraná e Rio Grande do Sul registram 8% de gastos com cigarro e Santa Catarina 7%. No Sudeste,
Rio de Janeiro e Minas Gerais apresentam gastos em torno também de 8%, enquanto São Paulo e Espírito Santo atingem os 7%. Os menores índices de comprometimento de renda, em contrapartida, aparecem na região Centro-Oeste, com Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, mostrando gastos de 6% cada. Mato Grosso e Goiás alcançam 9% cada. Olha essa situação, né? Imagina, só para você que está em casa ter uma noção, você pegar 14%, como a gente apontou aqui, do Ceará, que é o estado, né, aí que apresenta o maior comprometimento da renda per capita do salário. Você pega, por exemplo, soma a renda de toda a família e que a renda per capita, né, seja de R$1.000 para cada pessoa, o que já é muito difícil hoje em dia. Você pega 14% de R$1.000, são R$140, por exemplo, destinados somente para a compra de cigarro. É um índice muito alto e mesmo assim os índices menores é 8%, o que seria equivalente, por exemplo, a R$80 de R$1.000. É muito dinheiro gasto com as questões voltadas para a compra de cigarro. É um tema que gera muita preocupação. A gente sabe o quanto que o cigarro gera de malefícios à saúde, inclusive o câncer. É um cenário, uma notícia que a gente dá com muita tristeza, é claro, aqui no Correio Petropolitano Debate. Mudando de assunto, na economia, a taxa de desocupação se manteve estável no mês de abril, atingindo 8,5%, o que representa 9.100.000 pessoas desempregadas. A analista Alessandra Brito comenta sobre os dados obtidos pelo IBGE nesse levantamento. Os resultados para o trimestre móvel terminado em abril de 2023 da PNAD contínua mostraram que o nível de ocupação ficou em 56,2%, uma redução em relação ao trimestre anterior, mas é um movimento já esperado, sazonalmente acontece em trimestres terminados em abril essa redução do nível de ocupação, muito puxada aí pela redução da população ocupada, que se reduziu em mais de 600 mil pessoas. Essa redução aconteceu sobretudo nos grupamentos de atividade da agricultura, comércio e serviços domésticos. Em termos de posição na ocupação, entre os informais, a gente teve redução aí de ocupados como empregado sem carteira de trabalho, trabalhador doméstico sem carteira e conta própria. A taxa de desocupação foi estimada em 8,5%, ficou estável em relação ao trimestre anterior e é a taxa menor estimada para meses de abril desde 2015, quando a gente teve uma taxa de ocupação estimada de 8,1%. A gente observou também um aumento da população fora da força de trabalho, de 1,3%, um aumento que parece ter mais a ver com questões demográficas do que com questões de mercado de trabalho, dado que duas populações que fazem parte dessa população fora da força, que são os desalentados e a força de trabalho potencial, a gente também observou redução em relação ao trimestre anterior. O rendimento médio do trabalho ficou estável no período, mas variou positivamente na comparação anual, assim como a taxa de informalidade também ficou estável na comparação trimestral, ficando ali em 38,1% da população ocupada. A taxa de informalidade foi estimada em 38,9%, ficando estável na comparação trimestral, mas sofrendo uma redução na comparação anual muito puxado pela redução da ocupação de trabalhadores familiares auxiliares e de trabalhadores domésticos sem carteira. E o rendimento médio do trabalho foi estimado em R$ 2.891, também ficou estável na comparação trimestral, mas com ganhos reais na comparação anual. A gente acompanhando aí então o cenário relacionado ao desemprego aqui no país, né? Apesar da estabilidade, a população desalentada, ou seja, que desistiu de procurar emprego, caiu 4,8% quando comparado ao último trimestre fechado antes de abril, né? Isso já entra fevereiro, março e abril. O trimestre anterior engloba os meses de janeiro, dezembro e novembro. A gente tomara que a gente possa acompanhar aí mais, né, cada vez mais as taxas de desemprego caindo, de desalentos também caindo. A gente possa ter aí uma população brasileira ativa no mercado de trabalho, isso gerando também renda e economia para o país. A gente vai mudar de assunto, vamos falar um pouco também agora sobre a nossa região e um tema muito importante. A gente ontem abordou isso aqui no Correio Petropolitano Debate, falamos da continuidade
da vacinação da gripe, né, ou da influenza, como as pessoas também chamam, em todo o estado do Rio de Janeiro. Trouxemos aqui, inclusive, a fala do secretário de Estado de Saúde, e hoje a Prefeitura de Petrópolis anunciou, então, a ampliação aí da campanha de vacinação contra a influenza aqui em Petrópolis. Para falar sobre esse tema, o nosso repórter Eric Portela vai conversar com a gente ao vivo e trazer essas informações para a gente. Eric, uma boa tarde para você. Então, até quando se estende essa campanha aqui em Petrópolis? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É exatamente isso, Richard. A 25ª campanha nacional contra a influenza foi prorrogada aqui no município de Petrópolis através da Secretaria de Saúde. Ela foi prorrogada até o final do inverno. Ela terminaria nesta quarta-feira, dia 31, mas foi prorrogada. Com previsão de imunizar 134.163 pessoas, apenas 58.264 petropolitanos tiveram a sua dose recebida. A vacina é disponibilizada de forma gratuita e está disponível para qualquer pessoa acima de 6 meses de idade. Rumores, Richard, que circulam também pela internet ou pela população mesmo, né? A vacinação não causa gripe, é extremamente segura, Richard. Então já pode tomar sua vacina sem medo. Eu mesmo tomei a minha ontem, foi super rápido e não dói nadinha. Perfeito, Eric. Agora, além disso, queria que você falasse quais são os locais que estão com a vacina disponível aqui em Petrópolis. Então, Richard, a vacina está disponível em 13 salas de vacinação e 27 postos de saúde entre o 1º e o 5º distrito do município. Então, tem salas de imunização nas UBSs do Quitandinha, Araras, Pedro do Rio, Itaipá, Saúde do Itamaraty, entre outros. Então, é de extrema importância que a população se proteja antes da chegada do inverno, que promete ser bastante rigoroso. Com certeza, Eric. Obrigado pelas suas informações e um bom trabalho para você. Inclusive, para você que está nos acompanhando, essa campanha aqui, né, da vacinação contra a influenza segue até o fim do inverno. Fim do inverno, a gente sabe, chega lá para setembro, né, geralmente quando começa a primavera. Então, não deixe de se imunizar. Como o Eric comentou ali, a população, nem metade da população aqui de Petrópolis foi até o posto de saúde, uma unidade básica de saúde ou posto de saúde da família para receber a vacina. É extremamente importante manter o calendário vacinal em dia. E por quê? Porque o vírus sofre mutação. E com isso é necessário, né, a aplicação de uma nova dose, justamente para evitar os casos graves. Isso não significa que você não vai ficar gripado. E só até é importante ressaltar, não é o frio que causa a população a ficar gripada, viu? É o vírus, tá, gente? É um outro ponto também, inclusive, a ser comentado aqui. Mas é lógico que aquelas pessoas que têm algum tipo de alergia, né, sinusite, rinite, por exemplo, acabam sendo impactadas durante essa troca de estação. E o clima, né, a temperatura, a gente sabe, também interfere nessa questão. Mas em relação à gripe, vacina no braço é sempre muito importante para evitar os casos graves e até possivelmente avançar por uma pneumonia. Não deixe, para você se imunizar, como o Eric comentou, são 13 locais aqui em Petrópolis, 27 postos aí espalhados pelo município, em todos os distritos, aqui no centro da cidade também, que estão com essa vacina disponível nas unidades de saúde. Vale ressaltar, para você receber o imunizante, é preciso levar sua caderneta de vacinação e também um documento oficial com foto. A gente, como falou aqui sobre a questão do desemprego e que preocupa, lógico, todos nós, vamos falar também sobre oportunidade. O Grupo Águas do Brasil está com inscrições abertas até o dia 2 de junho para o Programa de Trainee 2023. As oportunidades são para profissionais que tenham cursado ou que estejam cursando Engenharia da Automação, Engenharia Elétrica, Contabilidade ou Tecnologia da Informação. O programa tem como objetivo formar líderes no setor de saneamento e especialistas para posições críticas do negócio.
Ao longo de 4 meses, os trainees vão poder conhecer diversas áreas da empresa e também vão terminar o programa com uma visão ampla do negócio. O programa de desenvolvimento inclui treinamentos formais, sessões de mentorias e também um acompanhamento próximo da área de RH, garantindo que, ao final do programa, o jovem tenha desenvolvido competências de liderança e novas habilidades importantes para o setor. Entre os requisitos estão, por exemplo, ter até 2 anos de formação, ou seja, de dezembro de 2021 até dezembro de 2022, ou que esteja colando o grau até dezembro deste ano. Ter cursado ou estar cursando engenharia de automação, como a gente comentou, engenharia elétrica, contabilidade ou tecnologia da informação. Ter conhecimentos específicos em pacote Office avançado, Power BI, né, e também inglês, que também intermediário. Esses 2 são desejáveis, ou seja, vão te dar um destaque a mais se você tiver-los. Além disso, ter disponibilidade para mudança de cidade e estado. Para realizar a inscrição, é preciso preencher um formulário. Daqui a pouco vai aparecer para você aqui na tela essas informações. Você também pode fazer o envio do seu currículo pelo e-mail. Ambos estão aqui na tela. Ó. Em cima tem um e-mail para você acompanhar e na parte de baixo é o formulário. Vou pedir até a nossa produção para deixar na tela para você ter tempo aí de colocar, anotar direitinho para fazer a sua inscrição. Lembrando, essa inscrição vai só até a próxima sexta-feira. Então não deixa de participar, uma oportunidade para você que está se formando agora ou que se formou até dezembro de 2021 e pode, quem sabe, ingressar no mercado de trabalho, ter novas competências e até mesmo ser efetivado, por que não? É uma ótima oportunidade para iniciar aí no mercado formal, no mercado profissional. Mudando de assunto, vamos falar sobre evento. Os ritmos de grandes festas juninas vão embalar o Arraiá do Amor que acontece nos próximos dias 8, 9, 10 e 11, feriado prolongado de Corpus Christi no Parque Municipal de Itaipava. Vão ter 11 performances musicais de artistas petropolitanos, que além de homenagear artistas nordestinos com performances de forró, shot e baião, vão trazer a força da diversidade da música brasileira em repertórios exclusivos e contagiantes. A festa tem entrada gratuita. E nós temos a fala do William Gassis, ele é sanfoneiro e que inclusive vai participar da apresentação. E a gente acompanha um pouco da expectativa dele para esse evento. Fala galera, aqui quem fala é o William Gassis e eu estou passando para convidá-los para participarem de um evento que vai acontecer dia 3 agora, sabadão, dia 3 de junho, o evento Serra Forró, que acontecerá na Praça da Liberdade. Então às 7 horas nós vamos subir no palco para cantar nossas músicas autorais, muitas releituras, e nós vamos incluir muitas músicas nesse repertório, nessa apresentação. Então você não pode ficar de fora dessa. Logo após, a galera do Núcleo Sou Forrozeiro, essa galera aqui, ó, essa galera que mora no meu coração, nós estaremos lá ensinando a galera que não sabe dançar forró, que quer aprender uns passinhos novos, quer se divertir com a gente. Então é um evento completo, então você também não pode ficar de fora dessa, então você também não pode deixar de compartilhar. E é isso. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, é só perguntar aí no Instagram, a galera é só pesquisar lá, @forrodowill, @Núcleo Sou Forrozeiro, @Serra Forró. Vocês podem seguir a galera e se preparar, que o evento vai ser maravilhoso. A expectativa é grandiosa. Eu espero que a cidade inteira compareça, porque é um lugar central maravilhoso, nostálgico. E o forró não pode ficar de fora dessa. Então é isso, galera. Nos vemos lá. Aí, então, para quem gosta de um bom forró, tem evento nesse fim de semana, inclusive, como o William comentou, e também nos dias 8, 9, 10 e 11 em Itaipava. Esse que ele comentou é aqui na Praça da Liberdade, forrozão esse fim de semana para quem gosta, viu? Vamos conversar e falar sobre tempo? É isso mesmo, inclusive ele fez esse vídeo aqui de Petrópolis, já emitiu alerta, mas quem vai trazer as atualizações a respeito sobre isso é o nosso repórter Gabriel Hatch, que vai participar aqui com a gente ao vivo e que traz essas informações. Gabriel, boa tarde para você. A tendência, e pelo que a gente tem acompanhado, a previsão é de chuva, né? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Isso mesmo.
a Defesa Civil emitiu no dia de hoje um alerta sobre pancadas de chuva em Petrópolis. Isto se deve à atuação de uma baixa pressão na região da costa sudeste. E hoje a temperatura será mínima de 13 graus e máxima de 20 graus. A previsão é que se mantenha assim até o fim de semana. E como pode ver, hoje já está chovendo, já está caindo chuva já aqui em Petrópolis. Tá certo, Gabriel. Inclusive, tô vendo aí você tá sem casaco, tá frio ou só a chuva mesmo que tá trazendo esse clima um tanto quanto europeu para a cidade? Tá bastante frio, eu tava com essa manga aqui recuada, tive que abaixar a manga, então... E, pô, quero fazer uma reclamação aqui. Sempre que eu vou falar de tempo, tá chovendo, tá frio, quero mudar isso aí, não vou falar de tempo aqui não. Vamos resolver isso, Gabriel. Vamos resolver isso e quando tiver uma previsão de sol, pelo menos aí a gente coloca você na escala para trazer uma notícia boa aqui, porque, assim, tudo bem que tem alguns que gostam de chuva, né? Mas nem todos lá também gostam. Gabriel, obrigado pelas suas informações e bom trabalho. Obrigado, Richard. Para você que está nos acompanhando, sempre tem aquele que gosta de chuva, aquele que não gosta de chuva, enfim, a gente sabe que também é importante que chova um pouquinho sim, por conta da vegetação, da mata, né? A gente sabe que esse é um período um tanto quanto de seca e até os próprios reservatórios, né? E aí trazendo um impacto mais nacional, também sofrem muita influência, desse impacto das não chuvas, né? E isso também gera consequências para nós na hora de pagar a conta, né? Porque a gente sabe que a ANEEL ajusta as bandeiras tarifárias ali conforme o nível das hidrelétricas, né? Então isso também gera consequências para o bolso do consumidor. Então é importante também que chova assim. A gente falou sobre desemprego, trouxemos oportunidade de capacitação profissional. E a gente fala mais uma vez sobre oportunidade. A Secretaria de Trabalho e Renda divulga nesta semana quase 2.500 vagas de emprego e de estágio aqui no Rio de Janeiro. São 1.104 oportunidades de trabalho pelo SINE, o Sistema Nacional de Emprego. Há 769 vagas para quem tem experiência, com diferentes níveis de escolaridade, além de 1.395 para estágios nos níveis médio, técnico e também superior, e ainda para jovem aprendiz. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza todas as posições por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego, enquanto os estágios são fruto de uma parceria com a Fundação Moody's e Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. As 1.104 vagas oferecidas pelo SINE estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. O maior número de vagas está concentrado na região metropolitana, com 847 oportunidades. 255 delas são direcionadas especialmente para as pessoas com deficiência. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda, o setor de serviços é responsável por 81% dessas 1.104 vagas oferecidas pelo SINE, seguido pelo comércio com 17,8%. Enquanto a escolaridade, 47,5% delas exigem ensino médio completo. Em relação aos salários oferecidos, 31,3% das vagas oferecem um salário mínimo de R$ 1.320 e 45,8% chegam a 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 1.640. A grande maioria das oportunidades exige experiência, totalizando então 69,7% dessas vagas. A Secretaria ainda lembra que é importante manter o cadastro e currículos atualizados nos sistemas nacionais de emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir até uma unidade do SINE, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT ou NIS e também o CPF. Para consultar o endereço de todas as unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.trabalho.rj.gov.br. As vagas, inclusive, são atualizadas semanalmente. Então, se você, por um acaso, não tiver a oportunidade nessa semana, quem sabe na semana que vem.
Para isso, mantenha currículo e dados atualizados, até porque se você for chamado, né, se você aí tiver a atenção das empresas, elas vão entrar em contato, mas para isso tem que conseguir esse contato, né? Assim, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, você vai acompanhar uma entrevista que fizemos nesta semana com o secretário de Defesa Civil de Petrópolis, Gil Kempes. A gente trouxe um balanço das ações adotadas até o momento em Petrópolis sobre o plano inverno, justamente para essa chegada desse período de seca e com um aumento no número de incêndios florestais. Além disso, a gente fala também das necessidades de novos investimentos na secretaria. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta com essa entrevista. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho.
É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. O Correio Petropolitano Debate veio mais uma vez à sede da Defesa Civil de Petrópolis para trazer aqui uma atualização a respeito do plano inverno aqui da cidade. Aqui ao meu lado, o secretário de Defesa Civil de Petrópolis, Gil Kempers, mais uma vez agradeço inclusive a presença e a atenção por trazer as informações aqui a respeito das ações que estão sendo adotadas pela Defesa Civil aqui para Petrópolis. Uma boa tarde, secretário. Boa tarde, é um prazer em recebê-los. É muito importante essa parceria da imprensa, porque a imprensa tem um papel muito importante na divulgação das ações. Esse é um papel principalmente de informar a população e deixar ela sempre a par de todas as novidades. Então a Defesa Civil vem realmente executando uma série de ações pensando no período do verão agora. A gente já está iniciando agora as operações com relação ao frio intenso. Essa é uma parceria da Defesa Civil com a Assistência Social e com a Secretaria de Saúde. Então a gente já, aproveitando esse espaço, já pede para que a população faça doações de roupas aqui na sede da Defesa Civil. A gente vai estar iniciando um projeto que foi muito legal no ano passado, que é a Parede Solidária, onde você disponibiliza o espaço para que as pessoas façam a doação de roupa. Então deixa a roupa quem pode e pega quem precisa e quem quer. Então essa parede ela é posicionada na parte externa da Defesa Civil e essa é uma ação que principalmente trabalha a cidadania, né? Então o cidadão que ele precisa de roupa, muitas das vezes ele se sente um pouco diminuído por pegar uma roupa de doação, então aqui ele tem a liberdade de fazer essa escolha, de estar em conjunto com os seus parentes e amigos ali fazendo uma escolha, e as pessoas que sentem a vontade, se sentem vocacionadas a fazer a doação, então é um espaço em que você vem de coração aberto, coloca ali as suas doações, e é muito legal porque a gente percebe muitas pessoas, e essa foi uma cena que eu vi ano passado, foi uma senhora que veio, ela vinha caminhando, via um casaco que ela quis, ela deixou dela e pegou o outro casaco. Então é pensar no próximo, é pensar na outra pessoa, e é uma forma de você sempre tentar ajudar o próximo. Lembrando que, inclusive, a parede solidária, quem quiser realizar a doação já pode deixar aqui as roupas aqui na sede da Defesa Civil. E, inclusive, a partir do mês de junho, a parede solidária já vai estar disponível na frente da sede. Lembrando que, em casos de tempos chuvosos, né, as pessoas podem vir até a sede para fazer, né, deixar a roupa ou então também pegar essa roupa também, caso ela necessite. Secretário, além disso, a gente já vai abordar também algumas questões voltadas aqui ao plano inverno. Já foram realizadas 3 reuniões. Queria abordar um pouco disso também. O que foi debatido nessas reuniões e também quem esteve presente, justamente o que foi abordado? Então, no primeiro momento, as reuniões elas são feitas com os órgãos internos da Prefeitura, são todas as secretarias, e no segundo momento a gente traz os demais órgãos que trabalham da forma operacional, então o Corpo de Bombeiros, o ICMBio, o IBAMA, né, e todos os órgãos que trabalham efetivamente na resposta às operações de incêndio florestal, que efetuam efetivamente o combate, e também os órgãos de apoio. Então a gente tem ali o Exército, a Aeronáutica e todos os demais órgãos que de alguma forma participam dessa operação. Então a gente monta uma matriz de responsabilidade onde todos os órgãos recebem quais são as ações possíveis de atuação em parceria com os demais órgãos. São discutidas as funções de cada um desses entes, tanto na tomada de decisão quanto efetivamente na operação, e a partir daí essa matriz de responsabilidade feita por todas as mãos, ou seja, todas as agências têm ciência de quais são as ações e quais são os seus papéis em cada uma dessas ações, e a partir daí esse plano é divulgado para que o cidadão saiba, no caso efetivo de uma ocorrência de incêndio florestal ou então de alguma outra atuação que seja necessária, qual é a responsabilidade de cada um. Por que isso é importante? Se a gente lembrar na tragédia de
de fevereiro do ano passado, a resposta do município de Petrópolis ela foi muito eficiente. A gente consegue comparar isso, a equipe da Defesa Civil teve recentemente em São Sebastião, e a gente viu como é importante que o município esteja organizado e que os órgãos estaduais e federais, ao chegar para somar esforços, eles tenham essa matriz de responsabilidade bem delineada e cada um saiba efetivamente como atuar. Então, essa organização ela acontece o ano inteiro. A gente trabalha efetivamente duas ações, que é o plano verão e o plano inverno. A diferença é que a gente muda efetivamente a ameaça e a gente passa a trabalhar agora os incêndios florestais, e a partir daí a gente deixa as ações coordenadas e a Defesa Civil passa a ter esse papel de integração das agências e de troca de informações para, numa situação real, a Defesa Civil poder fazer essa articulação e a partir daí a melhor tomada de decisão. Apesar disso, a gente ressalta, é importante também ter o investimento também na Secretaria justamente para fazer esses atendimentos. Qual é hoje a atual necessidade de novos investimentos aqui para a Defesa Civil de Petrópolis? A Defesa Civil vem buscando agora a aquisição de mais viaturas, é importante ressaltar isso porque a gente passa a ter uma demanda operacional muito grande, né? A gente continua fazendo as nossas atividades corriqueiras, como vistorias em imóveis, né? As vistorias emergenciais e preventivas, atuação em parceria com a Secretaria de Assistência Social, tem todas as atuações que vêm em andamento, né? Os planos. O nosso bairro é um programa muito importante do governo do município, o prefeito leva o governo para os bairros e a partir daí são tomadas uma série de ações, as revisões de edificações interditadas, então são muitas ações. Então a aquisição de veículos é importante para que você tenha material suficiente e equipes para que você possa atender uma série de demandas. Para a gente ter uma percepção disso, até 2021 a gente tinha uma média de 5 a 7 ocorrências por dia. Hoje, a média diária de ocorrência, a gente está falando de 15 a 17 ocorrências diárias, mesmo em dias que a gente não está tratando de chuva. E aí você vai me perguntar assim, por que esse grande aumento? Porque é importante ressaltar esse trabalho, principalmente da comunicação, para que o cidadão saiba qual é a atuação da Defesa Civil, saiba como atuar de maneira preventiva. Então, os núcleos de Defesa Civil têm um papel muito importante nisso. Então, os núcleos eles conseguem detectar as ameaças e, a partir daí, trazer essa informação para a Defesa Civil, que trabalha preventivamente. Então, é importante ressaltar isso. Quando você investe em prevenção, você vai estar efetivamente economizando e salvando vidas. Secretário, inclusive você comentou sobre os NUDECs, ponto fundamental aqui para a nossa entrevista. Queria que você abordasse um pouco sobre a elaboração dos projetos que podem ser realizados pelos NUDECs. O financiamento desses projetos virá também, por exemplo, do Fundo da Defesa Civil? Exatamente. Um dos próximos passos, né, do Fundo de Defesa Civil, a gente vai abrir um edital e aí chamar os núcleos de Defesa Civil a participar nesse investimento no entendimento da gestão de risco do município. É claro que a responsabilidade da gestão de risco é da Secretaria Municipal de Defesa Civil, mas é importante ressaltar que os municípios, que os NUDECs, eles têm um papel importante porque eles conhecem os riscos locais. Então, um exemplo disso, o NUDEC Vila Rica, ele tem um risco diferenciado, por exemplo, do NUDEC Castelânia, do NUDEC Posse, ou seja, o morador participante do NUDEC, ele tem um conhecimento da sua realidade local e efetivamente dos riscos possíveis naquela localidade. Então, esse edital vai justamente visar contemplar ações de prevenção para que cada NUDEC em cada localidade consiga melhorar a sua gestão de risco, ou seja, aumentar a sua resiliência, provavelmente com projetos até de baixo custo, mas que você vai impactar diretamente na vida do cidadão. E há uma expectativa já para esse lançamento desse edital? Então, amanhã, na próxima reunião do Conselho de Defesa Civil, a gente já vai ter a apresentação de alguns núcleos de Defesa Civil que vão apresentar projetos e propostas, e a partir daí a gente vai, junto ao Conselho, definir qual é a melhor data do edital. Mas a gente acredita que até a próxima reunião do Conselho, ou seja, são reuniões mensais, a gente já faça o lançamento desse edital ou do chamamento público, qual vai ser a melhor definição que vai ser feita, mas é importante que a população participe, que os núcleos de defesa civil cada vez mais participem do Conselho de Defesa Civil, porque é um local em que o cidadão tem voz para apresentar as suas propostas para tornar uma cidade mais segura e mais resiliente. Secretário, além disso, queria que você ressaltasse para a gente a respeito sobre a ampliação do sistema de alerta e alarme da cidade e também sobre as cancelas automáticas. Já existe uma previsão para onde vão ser colocadas e essa aplicação, essa ampliação, ela foi embasada basicamente por estudo, análises de regiões aqui do município? Então vamos lá.
Resposta. Com relação às sirenes para ampliação do sistema, foi solicitado 30 sirenes para ser ampliado o sistema de alerta e alarmes por sirenes no município. Essa solicitação foi feita para o governo do estado. Foi embasado pelo estudo da nossa equipe técnica, então os nossos geógrafos e geólogos fizeram um mapeamento socioeconômico para definir qual é a melhor localidade para receber as sirenes, tendo em vista a questão do risco geológico, que é o risco 4, mas também por uma condição socioeconômica. Então, efetivamente, esse estudo foi feito, foi elaborado e foi encaminhado para a Secretaria de Estado de Defesa Civil. Mas, além disso, a Defesa Civil Municipal não ficou parada apenas nessa solicitação. A gente está ampliando o sistema alternativo por apitos. O Retiro vai receber também um sistema alternativo, o que é muito importante ressaltar o envolvimento da população. Cabe ressaltar que na chuva do dia, na chuva de fevereiro, a comunidade do Floresta, que tem o sistema alternativo, foi uma comunidade em que nós tivemos vários escorregamentos e nenhum óbito, justamente pela participação da comunidade, pelo envolvimento da comunidade em se deslocar para o ponto de apoio, porque essa é uma informação importante. Não adianta nada você colocar apenas uma sirene numa comunidade se não tiver capacitação, se não tiver treinamento e não tiver um envolvimento da população para que se respeite o acionamento da sirene e se desloque para o ponto de apoio. Então, essa é uma informação muito importante. Então, o sistema alternativo ele também está sendo ampliado, ou seja, a gente está aumentando em mais uma comunidade. A tendência conforme a gente vá percebendo a integração da comunidade, a gente ampliar isso e levar para outras localidades, percebendo o envolvimento da comunidade e a participação nessa condição. A parte das cancelas tem a previsão da ampliação também. A gente está na fase final de estudo da bacia do Bingen para a instalação de mais cancelas em um sistema também de sirenes. E o próximo deslocamento disso, a gente pensa em fazer a ampliação do sistema também para Correios, que é uma próxima etapa, mas antes disso, a gente precisa fazer o estudo da bacia, verificar onde seriam colocadas as cancelas, onde seriam colocadas as ilhas de segurança, quais são as rotas de fuga. Então é feito o estudo audiométrico também para a colocação das sirenes. Então não é uma colocação, não é simplesmente colocar a cancela, colocar as ilhas, é preciso se fazer todo um estudo da localidade para que o cidadão, numa situação de emergência, não tenha a sua vida colocada em risco. Então, esse é um trabalho muito importante que vem sendo desenvolvido. É importante ressaltar que esse trabalho do sistema de cancelas ele foi apresentado num seminário em Portugal e a referência hoje foi um trabalho apresentado num congresso de risco. Então é importante ressaltar que esse é um trabalho com reconhecimento internacional e é realmente uma ferramenta de gestão de riscos e redução de riscos de desastres que vem sendo, inclusive, sendo fonte de consulta para outros estados. Por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Goiás e outros estados estão vindo a Petrópolis conhecer o sistema para possíveis implementações. Secretário, além disso, queria perguntar o seguinte, a gente sabe que agora estamos num período de menos chuva, obviamente. Esse é o momento exato justamente, talvez até para a implementação dessas ferramentas, para que quando chegar o período de chuvas a gente já tenha essas ações a serem adotadas? Excelente pergunta. Exatamente, as pessoas de um modo geral acreditam que esse momento é o período que a Defesa Civil menos trabalha. Ao contrário, esse é o período que a Defesa Civil mais trabalha. Então, praticamente todos os dias, a gente tem a capacitação até às 9, 10 horas da noite, muitas vezes aqui na sede da Defesa Civil e muitas vezes nas próprias comunidades. Então, os núcleos de Defesa Civil estão em constante capacitação, então está sendo montado mais uma turma de guardiões da comunidade. Nesse primeiro momento foi feito todo um estudo de capacitação para que os núcleos de Defesa Civil virem observadores com relação à questão de incêndio florestal e eles avisem tanto a Defesa Civil quanto ao Corpo de Bombeiros qualquer coluna de fumaça para que você minimize a possibilidade de incêndios. E aí, a partir desse momento, serão feitos os treinamentos e aí são feitas todas as capacitações e reciclagens para que os núcleos de Defesa Civil estejam aptos a atuar numa situação de desastre envolvendo chuva. Então, todo o treinamento, toda a capacitação, as equipes de acolhida, as equipes que vão para o ponto de apoio, as equipes de comunicação, as equipes de deslocamento na comunidade, todas elas são treinadas e aí existe tanto a previsão de simulados e uma série de ações para que a população esteja preparada e capacitada nas ações não estruturais de segurança com relação ao aumento da resiliência local. A respeito, voltando um pouquinho ao que a gente já estava comentando, a respeito sobre a ampliação do sistema de alerta e alarme,
O senhor comentou que esse pedido foi enviado para o governo do estado, chegou a receber algum retorno, deram alguma previsão? Então, de um modo geral, o governo do estado ele trata os municípios de forma igualitária. Então, eu não tenho informação de se todos os municípios que solicitaram ampliação do sistema fizeram a entrega de todos os documentos. Petrópolis entregou todas as documentações, inclusive com o estudo geográfico e geológico para que seja implementado. E a previsão é de que esse ano mesmo seja instalado o sistema, porque não é, como a gente tinha comentado, tem que ser feita a instalação das sirenes, mas também tem que ser feito todo o mapeamento de risco, a atribuição do ponto de apoio, rotas de fuga, uma das novidades que a gente vai ter para o próximo ano, é justamente a instalação de totens e de placas com as rotas de fuga nas comunidades, além da pintura das sinalizações com tinta fotoluminescente, para que o cidadão, mesmo numa condição de escuridão, consiga ter a rota de fuga sinalizada. Então, são uma série de ações que estão em andamento, tanto para as ações de incêndio florestal, com relação também à prevenção da chuva. E foi o que você falou, esse é o período que a gente mais trabalha, por incrível que pareça, no período de chuva é um período só de operação, mas agora entram todas as ações preventivas e mitigatórias. Uhum. Além disso, secretário, você comentou, a gente está falando justamente sobre o plano inverno e ele vai começar aqui em Petrópolis. Queria que você falasse dessas primeiras ações agora. Então, a gente vai continuar com a ronda preventiva. Esse é uma ação que teve um grande êxito, ou seja, no período agora de inverno, a gente vai ter sempre uma ou duas equipes rondando as localidades com maior incidência de incêndio florestal. Ou seja, a gente fez um levantamento junto ao Corpo de Bombeiro das localidades com maior estatística e a gente vai ter sempre uma equipe rondando essas localidades para evitar que, de repente, um cidadão desavisado que colocou fogo no lixo ou então fez uma pequena queimada para limpeza de cultura, isso se transforme num incêndio. Infelizmente, a nossa maior estatística de incêndio florestal se dá por ação humana justamente nesses detalhes, a queimada de lixo, a limpeza de terreno, e essa foi uma ação muito importante. Também estão previstas ações integradas com outros órgãos para que a gente faça as notificações prévias, façam vistorias em localidades, para que a população perceba a atuação da Defesa Civil em parceria com os demais órgãos, como o ICMBio, o Exército, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o próprio Ministério Público, de forma integrada, para que a gente consiga reduzir a estatística de incêndios florestais do nosso município, que infelizmente ainda é muito alta. Aproveitando essa ocasião, justamente sobre incêndio, recentemente teve a soltura de um balão aqui em Petrópolis. Isso também pode ocasionar incêndios florestais aqui na cidade. A Defesa Civil hoje também tem uma parceria com a Linha Verde, também, que realiza um canal de denúncias justamente para tentar coibir esse tipo de atitude. Exatamente. Muitas pessoas chegam a comentar, eu já escutei alguns comentários, principalmente em redes sociais, que o balão ele tem uma fundamentação cultural. A gente não tem nem o que discutir isso. Soltar balão é crime previsto em lei, então é importante que o cidadão tenha essa percepção e de que ele acaba colocando em risco. A gente viu recentemente aí na mídia um balão que caiu no aeroporto e como é perigoso e quais são os riscos que isso pode trazer para o dia a dia. Infelizmente, Petrópolis tem uma incidência muito grande de balões, a gente está chegando num período agora de festas juninas em que essa cultura da soltura do balão ainda nos preocupa. Então, soltar balão é crime, previsto em lei, então a gente não tem o que discutir, essa é uma prática que não pode ser realizada e a gente pede à população que denuncie através da Linha Verde, também ao Corpo de Bombeiros através do 193, para que esse tipo de prática não aconteça. Secretário, a gente estava conversando justamente com a meteorologista para falar sobre o fenômeno El Niño. E ela comentou que podemos realmente ter um El Niño nesse ano. A expectativa é que ele chegue aí, nesse meio de ano, segundo semestre. Isso de alguma forma preocupa, mais do que já tem esse costume, a Defesa Civil, justamente por conta aí das questões meteorológicas? Então, normalmente, essa previsão meteorológica ela embasa a tomada de decisão dos gestores. Então, automaticamente, quando você tem esse indicativo da parte técnica, a parte de gestão da Defesa Civil realiza um aumento do efetivo com relação às operações, a gente intensifica o monitoramento das localidades, a gente aumenta o trabalho junto à imprensa de divulgação de informação, campanhas educativas. Por quê? A gestão da Defesa Civil e da Prefeitura como um todo passa a voltar os olhos para essa ameaça e a gente passa a ter a necessidade de intensificar as ações para que você, tendo um agravamento do quadro com relação à ação meteorológica, você consiga diminuir o impacto com as ações de Defesa Civil.
Perfeito. Secretário, alguma outra informação talvez importante que a gente tenha deixado de abordar e que gostaria de ressaltar? Eu queria agradecer a participação da imprensa. É muito importante que a imprensa participe, que a imprensa esteja junto com as ações de defesa civil, porque a imprensa, de um modo geral, faz parte do ciclo de defesa civil. Essa informação que é levada à população, ela é muito importante para que o cidadão esteja ciente dos andamentos e, a partir daí, ele possa auxiliar com as ações da defesa civil, como é o caso agora, a gente falou da parede solidária, não soltar balão, não queimar lixo. Então, todas essas ações, elas basicamente chegam ao cidadão através da imprensa. Então, obrigado pela participação e as portas da defesa civil vão estar sempre abertas para que vocês estejam conosco fazendo as divulgações necessárias. Perfeito. Secretário, a gente que agradece mais uma vez a sua presença. Obrigado. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. Claro que a gente vai continuar acompanhando as ações que estão sendo adotadas aqui em Petrópolis, não somente em relação à Defesa Civil, mas a respeito de todas as secretarias. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e amanhã, lógico, a gente tem o nosso encontro marcado 13h. TVC, a TV do Correio da Manhã.